Bem-vindo a mais um Vem Ver Clássicos, o programa que te remete diretamente a décadas passadas, para que você possa conferir a mesma palavra da verdade que hoje te alcança, manifestada em ambientes históricos e geográficos bem diferentes. O programa de hoje foi gravado em Londrina, Paraná, na década de 90. E a mensagem de Jesus, o pastor que liberta, é baseada em João, capítulo 10. Em seguida, você confere o clipe da música Reach In, na voz de Cindy Morgan. Deus, especialmente o Novo Testamento, nos apresenta imagens lindas e fortíssimas acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Algumas são metáforas, são simbolizações que têm a intenção de nos fazer entender o significado da vida, da obra e da ação de Jesus a favor de cada um de nós. Dentre essas muitas imagens, construídas algumas delas pelo próprio Jesus, em forma de parábolas ou de metáforas, há estas que são aqui apresentadas neste texto de João 10, que nós todos lemos juntos. A primeira dessas metáforas construída por Jesus é aquela que tem a ver com a imagem da porta, quando ele mesmo diz que ele é a porta das ovelhas, no verso 7, e afirma depois no verso 9, eu sou a porta. Ele diz, as ovelhas precisam aprender a entrada. Se elas não entrarem, não souberem onde é que lhe está reservado o pasto, o pouso, o cuidado, elas ficam perdidas do lado de fora. E ele diz isso na intenção de chamar a visão de cada um daqueles que estavam ali para o fato de que ele era a própria realidade dessa porta aberta para a humanidade, para cada ser humano no planeta. Como eles não entendem isso, ele se torna mais específico, se torna mais contundente, se torna direto e diz, olhem, eu estou falando por parábola, mas olhem aqui para mim, a porta sou eu. Não deu para entender ainda? Eu é que sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu ouço muitas vezes esse texto ser repetido, mas muito poucas vezes eu vejo as pessoas associarem-no de fato àquilo que ele significa em última análise. O que Jesus está nos dizendo aqui é que a salvação que ele encarna é uma salvação libertadora. Não é salvação para confinar, não é uma salvação que arranca você de determinados condicionamentos e condiciona você a outros. Não é uma salvação que simplesmente transfere você de uma tirania para outra. Não é uma salvação que tem a intenção de se transformar numa ação de dominação da vida humana, de esmagamento e de controle. O que é estranho na salvação proposta por Jesus é que aqueles que são salvos por Ele e para Ele se tornam livres e usam essa liberdade para continuarem servindo a Deus com o coração mais espontâneo e apaixonado possível. Não se trata aqui de partir grilhões de um lado e botar cadeias de um outro. Ele diz, olhem para mim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Talvez o texto pudesse acabar aí. Entra e fica preso aqui dentro. Mas ele diz, não, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você vai ser salvo para ser liberto. Minha salvação não é um confinamento. Eu não vou te prender no mosteiro, eu não vou te prender dentro de um templo, eu não vou te prender pela religião, eu não vou te prender pela lei nem pelo legalismo, eu não vou te prender nos cerimonialismos, eu não vou criar dependência psicológica em ti, eu não vou condicionar a tua mente nem fazer lavagem cerebral. Eu vou te salvar disso tudo. Vou te salvar da religião, vou te salvar da lei,
vou te salvar do legalismo, vou te salvar dos cerimonialismos que acorrentam a alma, vou te salvar do pecado, vou te salvar das opressões do diabo, vou te salvar desses condicionamentos da morte, vou te salvar do medo do inferno e do juízo, eu vou te arrancar disso tudo. Entra por mim, tu estás aí tateando, perdido, sem rumo, sem achar qual é a referência nessa câmara escura de agonia. Entra por mim, eu sou a porta aberta. Você quer sair disso aí? Olha aqui, eu sou a porta. Sou a porta que fala. Você imagina só um indivíduo preso na escuridão de um ambiente, sem conseguir sair dali, e a porta de repente fala: estou aqui, olha para mim, estou atrás de ti, chega mais para cá. Onde é que é? Aqui, passa agora, põe o pé. Sentiu? Sentiu? Então passa, vem que tem luz do lado de cá, vem que tem comida do lado de cá, vem que o horizonte é largo do lado de cá, vem que a salvação que eu estou te oferecendo é salvação libertadora e é emancipadora. O que Jesus está dizendo é: você não vai ser ovelhinha marcada, você é minha, você sabe que é minha, e eu sei quem você é, mas eu vou te ajudar a andar com as próprias pernas. Você não vai ficar dependendo de pastor, você não vai ficar dependendo de guru, você não vai ficar dependendo de mestres, você não vai ficar dependendo de pessoas especialíssimas. Eu vou ajudar você a andar com as próprias pernas. Em nome de Jesus, é isso que está dito aqui. Agora, isso é uma coisa difícil, porque a maioria de nós não gosta dessa liberdade. A maioria de nós quer tutela. A maioria de nós não sabe nem usar bem essa liberdade. Alguns pensam nela logo como libertinagem, como vale tudo, como um abrir de portas para você viver do jeito que queira viver, e não é absolutamente nada disso. O apóstolo Paulo diz: foi para a liberdade foi que Cristo vos libertou, não vos ponhais, pois, outra vez sobre nenhum jugo de escravidão. É para essa liberdade total nele que eu fui chamado, que você foi chamado, que eu fui liberto, para viver responsavelmente a minha gratidão e o meu amor por ele até o fim da minha vida no planeta e até o começo eterno dessa existência que se vai realizar totalmente nele, em nome de Jesus. Segunda coisa que está sendo dito para nós aqui, e que é bastante significativo, tem a ver com essa segunda imagem, com essa segunda metáfora construída por Jesus. A primeira é a da porta, a segunda é a do bom pastor. Você veja o que se diz, como esse bom pastor nos é apresentado em contraposição a duas outras figuras. A primeira é a do ladrão, que vem só para matar, roubar e destruir. A segunda é a do mercenário, que vem para se apropriar, para tomar, para manipular, para usar o rebanho. Em contraposição a isso tudo, ele vem e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A minha pergunta é: o que será que Jesus está querendo dizer quando se oferece a nós como sendo esse bom pastor para a vida de cada um de nós? A primeira coisa que ele está ensinando, e a primeira mensagem que aparece aqui em relação a isso, é que quando ele diz o bom pastor, ele está de fato nos oferecendo uma relação pessoal com ele. É interessante como todas as vezes que ele fala como o bom pastor, isso tem uma relação de profunda pessoalidade e intimidade com as ovelhas dele. No verso 3, ele diz: o pastor chama as ovelhas pelo nome. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Seu Daniel, seu Jerry, Marcelo, Edivaldo, conheço pelo nome. Conheço o cheirinho de cada um, conheço o hálito de cada um, conheço a cama de cada um, conheço o chinelo de cada um, pijama de cada um. Ele chama pelos nomes as ovelhas.
E não só nessa relação pessoal ele diz que chama pelos nomes as ovelhas, mas no verso 4 ele diz: e elas lhe reconhecem a voz. Eu fico imaginando essa cena, como ela acontece toda hora, quando a sua esposa chama você no meio de uma multidão. Isso sempre soa diferente. Eu às vezes estou assim, com um bocado de gente me chamando, aquela coisa toda. Aí de repente eu ouço uma voz. No meio das muitas vozes, pode ser a voz da minha filhinha, caçula, de 11 anos. Papai! Aí o mundo para. Porque eu reconheço aquela voz também. Ou a esposa. Você está em casa, de repente ela está chegando da rua, você ouve a voz dela. Às vezes é um assoviozinho especial. Os meus filhos dizem que sabem quando eu estou chegando em casa pelas passadas. Eu tenho as passadas assim, pesadas. Algumas pessoas que trabalham comigo já há muitos anos me dizem que sabem que eu estou me aproximando porque sentem o meu perfume. Eu sou uma pessoa que gosta de cheiros bons. Aliás, todo amazonense gosta de cheiros bons. Isso é uma coisa pessoal, você tem que ter relacionamento para saber. Eu chamo pelo nome e eles me reconhecem a voz. Sabem que a voz é minha. Não é a voz de um qualquer. Uma voz é a voz das vozes. Faz apelo ao coração, ao íntimo, à alma. É a voz inconfundível. E não são todos que conseguem ouvir essa voz. Não são todos que ouvem que conseguem escutar essa voz. Não são todos os que têm lucidez e capacidade de decodificar sons que conseguem ouvir essa voz, porque ela é ouvida numa dimensão mais profunda do ser e no coração. Ele chama pelo nome aqueles que lhe pertencem e eles lhe reconhecem a voz. O que Jesus está dizendo aqui é que a relação que ele tem com você é absolutamente pessoal. No verso 14, ele vem e diz algo extraordinário: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nossa relação é essa, é pessoal. Segunda coisa que ele está dizendo aqui é que não é apenas uma relação pessoal, mas se a gente o tem como pastor da vida da gente, nós também nele ganhamos uma direção pessoal. Não só me relaciono pessoalmente com ele, mas eu tenho uma direção que é absolutamente dele para mim. O caminho dele para a minha vida é para a minha vida. Isso é extraordinário, sabe por quê? Porque conquanto haja o caminho, que é Jesus, mas no caminho, cada um de nós é tratado de maneira diferenciada. Eu estou nesse caminho. Esse caminho é claro. Agora, dentro desse caminho, há um caminho para mim, que é diferente do teu caminho. Tem grife personalizada. Está sendo construído por ele, é uma trilhazinha para mim. Cada um de nós aqui, se tem o bom pastor, não apenas tem uma relação pessoal com ele, nele você tem uma direção pessoal. Ele vai colocar você na trilha da sua vida, que não é a trilha da vida do outro. Todos nós estamos no caminho, mas no caminho eu tenho o meu caminho. E ele vai me ajudar a perceber e a discernir qual é o traço, qual é o riscado, qual é a trilha, qual é a direção, qual é a batida, qual é a toada, qual é o rumo dele para a minha existência e para a sua também. Em outras palavras, nessa salvação, Deus não está salvando em série, usando em série. Ele usa e ele direciona cada um de nós de maneira absolutamente peculiar e singular. Aqui acabam-se todas essas tentações com relação a querer ser exatamente igual a este ou aquele. Quando eu entendo isso,
Eu não fico querendo construir meu mundo conforme o mundo daquele irmão. Não quero que os traçados da minha vida sejam necessariamente uma imitação da vida do meu avô, do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, seja lá de quem for. Eu quero descobrir nele o meu caminho. E em Jesus, cada um de nós que estamos no caminho, temos o nosso caminho, em nome de Jesus. Olha só o que ele diz no verso 3. Ele é o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, e olha só o que a palavra de Deus diz, e ele as conduz fora. E pega e conduz, vem cá, deixa eu te levar, vou te mostrar qual é o meu passo para a tua existência. No verso 4 ele diz, depois que ele faz sair a todas, ele vai adiante delas. E ele se torna a referência. Olha aqui para mim, só um pouquinho. Eu fico cada vez mais preocupado com o fato de que gradualmente alguns de nós vamos tirando os olhos de Jesus e colocando os nossos olhos em outras coisas, em pessoas interessantes, em líderes carismaticamente falando intensos. A gente começa a esquecer e começa a encurralar, começa a escantear a figura, os traços, a realidade de Jesus, e a gente concentra a visão em coisas que são feitas em nome dele, mas que nem sempre encarnam o projeto dele. Nem tudo que é feito em nome de Jesus, de fato, parece com Jesus. Aí quando isso acontece, a gente começa a seguir caminhos estranhos. O que Jesus está dizendo é, se eu sou o pastor da tua vida, eu estou te oferecendo uma relação pessoal comigo, e eu estou te dando uma direção pessoal para viver. Olha para mim, me transforma na referência da tua vida, confia no meu espírito, na minha palavra, e confia que eu tenho cuidado da tua existência, e acredita que eu vou te colocar na trilha certa, mas olha fixamente para mim. Eu estou andando adiante, e eu estou te conduzindo para o lugar da tua própria vida aqui na história. E mais, ele não só nos oferece uma relação pessoal e uma direção pessoal, mas ele nos oferece, sobretudo, uma salvação pessoal. Vejam só o verso 14 em diante, o que nos diz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo é que Ele não está salvando a humanidade, está salvando a você. Isso é uma questão de compulsão divina direcionada a teu respeito. O que Ele está dizendo aqui é que essa oferta de salvação dele não se deixou massificar, ela é absolutamente voltada para o indivíduo, para você. E o que ele está dizendo aqui é que ele conhece você com uma paixão tão eterna que ele não aguentou viver sem você. Entregou a vida dele por você. E esse mandato ele recebeu do Pai de entregar a vida e de reaver a vida dele, para se tornar o garantidor da minha existência, da sua existência na presença do Pai. É bom saber que eu tenho pastor. Você sabia disso? Minha alma tem pastor. Tanto lobo querendo comer minha alma. Hoje eu vim no avião para cá pensando nessa lobarada todinha que fica querendo comer minha alma. Tanto bicho hostil, tanto demônio de cara feia. Alguns são invisíveis, outros são bem visíveis. Mas eu tenho um pastor. É o meu pastor, é o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas. Não só deu a vida,
Mas hoje, ele que pôde reaver a sua vida, vive para cuidar da minha alma. Louvado seja o nome de Jesus. Agora olha aqui para mim. Quando eu percebo que Jesus é a porta, que Ele está me oferecendo uma salvação libertadora, emancipadora, quando eu percebo que Jesus é o bom pastor e o pastor da minha alma, e que Ele está me oferecendo uma relação pessoal com Ele, que me oferece direção pessoal para andar com Ele, que me oferece uma salvação absolutamente pessoal, ela é destinada a mim. Quando isso entra na minha alma, quando eu compreendo isso, algumas coisas básicas decorrem dessa compreensão e dessa percepção, e eu queria afirmar apenas 3 delas aqui com você. Em primeiro lugar, quando você entende isso, você deixa de ser espiritualmente enganável. Olha só o que diz o verso 5, leia comigo o verso 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olhem mais o que diz o verso 8 a esse respeito. Se você puder, leia comigo. Todos quantos vieram antes de mim, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Jesus está dizendo, olha, entende isso, faze de mim a porta da tua existência, faze de mim o pastor da tua alma, vem e me conhece, porque eu te conheço, discerne minha voz, minha palavra, sabe meu modo de ser, deixa-me conduzir tua vida. Quero ter relação pessoal contigo, dar direção pessoal para a tua vida, ter essa relação de uma salvação que não é em série, foi voltada para ti. E se tu colocares isso em tua mente, se tu te deixares envolver por mim, se eu me tornar o centro da tua vida, se eu for a referência das referências, o caminho e a porta, e se tu te obcecares de maneira santa por mim, tu vais deixar de ser enganável. Eu, por exemplo, acho que pessoas que de fato conheceram Jesus não têm que ter medo mais de nada e nem de ninguém. Eu às vezes ouço algumas pessoas dizendo o seguinte, mas olha, não deixa essa pessoa aqui ouvir aquela mensagem ali, ou não deixa chegar perto daquele livro ali. Ou tem alguns pais que dizem, meu filho entrou para a universidade, eu estou com medo que ele perca a fé. Se ele perdeu é porque nunca achou. Pode ter certeza disso. Se um dia ele tiver ouvido a voz, se um dia ele tiver sido conhecido e tiver conhecido aquele que o conhece, se um dia ele tiver de fato passado pela porta, se um dia ele tiver sido pastoreado por esse pastor da alma da gente, se ele tiver experimentado a condução da mão dele, ele pode até se enfraquecer, ele pode até cair, ele pode até se fragilizar, mas o Senhor vai levantá-lo tantas vezes quantas sejam necessárias, e ele não vai se deixar tapear pelo caminho, ele não vai se deixar impressionar pela voz do guru, pela voz do mestre iluminado, pela voz do pastor obcecado e fascinado narcisisticamente por si mesmo. Ele vai colocar a visão dele em Jesus, vai saber qual é a voz que vem do bom pastor e quais são as vozes que têm que ser repudiadas. Sabe por que as pessoas são tão enganáveis? Porque a referência delas nem sempre é Jesus, a referência é a igreja, é a denominação, é o pastor, é a doutrina, seja lá o que for. Aí se tornam enganáveis. Quando a referência delas é Jesus, quando o evangelho de Jesus se impregna na alma delas, aí elas começam a discernir a voz. E aí tudo aquilo que não é e que não vem e que não faz sentido com aquela voz, pode vir até em nome de Jesus, mas vai ser repudiado em nome de Jesus. Segunda coisa que acontece quando ele se torna a porta e o bom pastor da gente,
é que você deixa de ser apenas um sobrevivente. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo a esse respeito. Verso 10, você pode ler comigo, verso 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele está dizendo, não, você não vai ser só um sobrevivente. Se eu for a porta e você entrar por essa porta, se você deixar que eu pastoreie a sua alma, você não vai passar pela vida apenas como um sobrevivente. Você vai passar pela vida como um usufruidor da abundância da existência. Eu não vou apenas fazer com que você sobreviva, eu vou dar a você muito mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou. Olha para mim, passa pela porta, aprende essa salvação adulta, deixa eu pastorear a tua alma, aprende a ouvir minha voz, conhecer minha palavra, deixa eu conduzir tua existência, confia nisto. Tu vais deixar de ser enganável e mais do que isso, tu não vais ser apenas um sobrevivente na vida, eu vou te deixar viver vida abundante, emocionalmente abundante, afetivamente abundante, psicologicamente abundante, espiritualmente abundante. Eu vou te deixar experimentar materialmente a própria riqueza da vida, porque quem possui tudo não é quem tem uma conta bancária rechonchuda, é quem é capaz de respirar com gratidão, de comer com alegria, de beber água com satisfação, de tomar banho com euforia, de ir à praia com júbilo, de andar descalço com coração jubilante. O rico é aquele que possui tudo em Jesus Cristo nosso Senhor. Esse é rico. Esse possui uma boa noite de sono. Esse enfia o pé na sandália, no chinelo com mais gosto, com mais prazer. Esse beija a esposa com mais alegria, abraça os filhos com mais gratidão. Esse aí é rico. Mesmo não tendo nada, o apóstolo Paulo diz, ele possui tudo. Possui tudo. A vida abundante, rica, cheia do Espírito Santo. E em último lugar, ele diz que se você compreende isso, você deixa de ser um ser exclusivista e que vive apenas para si mesmo e passa a ser alguém que se percebe como parte do rebanho do pastor. Repita comigo. Eu sei que eu sou parte de um rebanho universal. Agora olha aí para o seu irmão, para a sua irmã e diga para ele, você é parte de um rebanho universal. Em volta do planeta. Em todas as ilhas da terra. Há irmãos e há irmãs que chamam a Jesus de a porta. Que dizem que ele é o bom pastor. E todos os que fazem isto são membros do seu rebanho. Eu e você hoje dizemos que há um só rebanho e há um só pastor, e o nome dele é Jesus Cristo, que é o meu Senhor, que é a minha porta, que é o meu campo farto. Eu entro para por ele, saio com ele. Ele me conduz, ele vai adiante, ele me serve com abundância. Nele eu tenho encontrado vida. Deixei de ser enganável. Não estou mais sob o poder das manipulações. Eu conheço a voz dele. E ele me conhece. E me chama pelo nome. Todos os dias. Eu ando com ele. Não sou apenas um sobrevivente. Nem sou um ser solitário. Eu já faço parte da grande Assembleia Universal. Em Jesus Cristo, o meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las.
Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a minha vida de mim. Ao contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Que coisa maravilhosa quando Jesus passa a ser a porta e o bom pastor. Aí a primeira coisa que acontece é isto: eu não sou mais espiritualmente enganável, eu deixo de ser um sobrevivente na vida, passo a ser um usufruidor da existência e abandono a existência de um ser solitário, voltado sobre si mesmo, e começo a vida de um ser comunitário, que é mais do que comunitário, é universalmente consciente de a quem que ele pertence, a quem ele está ligado e com quem que ele anda. E ele fecha os olhos e abre os braços e sente que em volta do planeta há mãos de irmãos e de irmãs que podem tocar na dele, que há milhões e milhões e milhões e milhões que ouvem a mesma voz, que chamam o mesmo pastor de Senhor, e que por isso eu e você não temos mais o direito de vivermos pensando só em nós mesmos, mas a nossa vida tem que ser com essa consciência da universalidade do nosso pertencimento em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Repita aqui comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença. Hoje eu ouvi tua voz. Senhor Jesus, ajuda-me a guardar tua voz, para que eu não seja enganado por outras vozes. Eu sei que eu sou tua ovelha. Tu és o meu pastor. Tu és a porta aberta. Eu quero andar contigo. Senhor Jesus, eu peço agora que tu venhas me livrar do poder do lobo ou do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E o teu nome me aproprio dessa tua promessa, que diz que eu não sou apenas um sobrevivente, eu sou um usufruidor daquilo que é teu e que é abundante, porque foi para isso que tu vieste. E agora, Jesus, eu peço de todo o coração que tu me tomes pela mão, que tu me conduzas para fora e que tu me ajudes a seguir os teus passos sem medo. Sem medo. Eu vou andar sem medo. Eu vou andar sem medo, porque tu vais adiante de mim. Tu vais adiante de mim. E ajuda-me, Senhor, a chamar de irmão todos aqueles que tu chamas de filho, em nome de Jesus.
hearts are broken and life just rolls on by. Love is given, then it's taken, and we're left to wonder why. Oh, and I've lived more than I've learned, taken more than I have earned, but I believe love can build more than this life can burn. Whoa. So when you break, so when you fall, can't find the strength to carry it all. There is a way, there is a plan, and if you reach out to Him, He'll be reaching in. Life's always changing, but never asking if change is alright when you sometimes the wrong way seems much like the right way. Are we wise when it's time to choose?